Olá, muito boa noite. Um ano depois da maior enchente da história do Rio Grande do Sul, vivemos novamente cenas que assustam. Entre os desafios, a infraestrutura das cidades e das estradas é colocada à prova. Para explicar as estratégias de reconstrução do Estado, eu recebo hoje, aqui no Multi Entrevistas, a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, engenheira ambiental Nancy Walter. Engenheira, muito obrigado pela sua presença aqui no Multi Entrevistas. É muita coisa para ser feita e muita coisa para a gente conversar, mas vamos lá, do princípio. Vamos lá. Um ano depois, se nota alguma alteração no planejamento de infraestrutura, de obras que devem ser feitas ou que estão sendo feitas a partir do evento que a gente teve ou não? Bom, antes de te responder, para mim, talvez tu não saiba ali, não tá nas informações, mas é uma alegria sempre voltar aqui. Eu sou egressa, eu sou da primeira turma de engenheiros ambientais aqui da UBRA, e é um orgulho imenso sempre voltar aqui à universidade e participar sempre aí transmitindo as informações, principalmente da engenharia, que para muitos aí é um quebra-cabeça, é um desafio e é um curso tá que aqui. Tá em tudo, né? É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, mas eu digo que a engenharia está em tudo, literalmente em tudo que a gente faz e que a gente vê. Às vezes até a gente não nota. Não estaríamos aqui com toda essa tecnologia nesse estúdio maravilhoso aqui, que é uma surpresa, eu não conhecia, né? Eu tinha vindo no formato anterior, então parabenizar a ti, Glauco, a Orestes, a toda a equipe aqui que está aqui no campus central aqui em Canoas. Bom, eu acho que a gente não poderia ter combinado talvez um momento melhor para falar a respeito do que está acontecendo, né? Ainda estamos aí com várias cidades, mais de 170 municípios dos 497 que o nosso estado aqui conta, no momento que nós passamos aí por uma enchente. E aqui eu faço um divisor do meu entendimento como engenheira, e principalmente como engenheira ambiental, do que nós tivemos ano passado, foi uma inundação. Né, foi um evento diferente do que nós estamos passando agora. Agora é uma enchente e ano passado nós tivemos uma inundação. Do ponto de vista... Qual é a diferença? Justamente. Bom, vamos lá. Tanto que é uma pergunta que quando eu saio do Rio Grande do Sul, dizem assim, o que aconteceu no teu estado ano passado, em 2024, para aquela dimensão e tudo que a gente viu não só no Brasil, mas fora do Brasil, né? Eu digo que foi um somatório de pequenos eventos que juntos, de forma concomitante, nós tivemos aquele resultado, né? Principalmente em Porto Alegre, que é onde nós temos aí quase uma bacia de captação de todos os principais afluentes, né, do Guaíba. A gente tem ali o Rio Jacuí, aí tu começa a olhar o Taquari, o Gravataí, o Rio Caí, e choveu de forma demasiada nesses principais rios que depois acabam desaguando aqui em Porto Alegre, e a gente viu a dimensão de tudo isso, o quanto a água avançou e o volume avançou, né? Eu digo que é fácil a gente entender quem reside aqui em Canoas, de onde eu falo, ou de Esteio, onde eu moro, ou de Porto Alegre, de onde eu sou natural. Canoas, Esteio, Sapucaia nem tanto, depois eu vou dizer por que Sapucaia do Sul não é tanto assim, mas São Leopoldo e Novo Hamburgo. A gente sabe para que lado da BR, sentido Porto Alegre, interior, Porto Alegre, a pessoa mora quando ela diz, eu não fui afetada pela água, eu não fui afetada pela inundação. Eu não fui afetada pela inundação em Esteio. A UBRA aqui não foi afetada pela inundação. Por quê? Por quê? Porque nós não estamos naquela região oeste da cidade, a gente está na região leste da cidade. Nas áreas. Ou seja, nós não estamos próximos do rio. Então, eu vejo assim que, respondendo a tua pergunta, a questão da ocupação do solo, nós temos uma pressão econômica, principalmente para os nossos prefeitos, prefeitas, de trazer o empreendedorismo para as nossas cidades. E a pressão econômica que isso existe, de trazer empregos, de ter sempre as nossas cidades no top, lá no topo da lista, da mais bem desenvolvida, da que oferece uma qualidade de vida para a sua população, porém, tem áreas que não devem ser ocupadas. E hoje é muito difícil a gente não acabar, de certa forma, flexibilizando os nossos regramentos urbanísticos. Nós temos aí os planos diretores, né? Eu participei da revisão do plano diretor de Esteio, e lá a gente conseguiu um olhar
de uma opinião técnica, à época, isso já faz mais de 10 anos, de que Esteio não deveria se expandir para o lado oeste da cidade, que é toda aquela parte onde hoje a gente veio inundada da 448, sentido oeste-leste, que é todo um loteamento que ali estaria sendo desenvolvido, e foi então um olhar para o plano diretor da cidade, à época, na sua revisão, de que ali não fosse feito nenhum tipo de edificação, porque senão a gente estaria tirando as pessoas da cumieira das casas ano passado. Então, a gente precisa, na verdade, aqui eu já aproveitando o gancho, a gente precisa que os governantes ouçam mais quem? Os profissionais que detêm a informação e são legalmente habilitados. Mas, na sua opinião, isso não é feito? Ou é feito de forma... e que não é prioridade ouvir essas pessoas? Eu acho que não é levado a sério. Eu sou extremamente direta. Não é levado a sério. Por quê? Os nossos pareceres técnicos, o parecer de um engenheiro, de uma engenheira, ele passou do prazo e passou da hora com o que aconteceu ano passado, dele ter o mesmo peso de um parecer médico, de um parecer de advogado. Nós precisamos olhar para essa peça técnica, que é um laudo, um parecer, dizendo que nós estudamos, né? Aqui frequentamos excelentes universidades, temos a capacidade para isso, o nosso Conselho de Regulamentação Profissional, no caso o CREA Gaúcho, ele fez a nossa habilitação para que a gente exercesse aquelas atividades técnicas, porém, a gente não é totalmente ouvido por questões econômicas, por pressão de que alguma empresa, alguma indústria queira se instalar num lugar que não deve, mas eu preciso porque a empresa só quer aquele local, mas ela não deve. E o parecer do técnico, ele é desconsiderado, sim. Não tem problema nenhum em falar isso, porque isso já aconteceu comigo. E a gente, então, dá a nossa opinião técnica, respaldada com uma anotação de responsabilidade técnica, garantindo que a nossa opinião técnica é aquela para se resguardar. Porque depois o que não falta é todo mundo querer ser meio engenheiro. Sim. Aliás, esse é um momento em que todo mundo tem a solução para tudo. E todo mundo tinha avisado lá atrás, olha, eu avisei que... E a culpa é só do ente público. Sim, a culpa é do ente público, mas muitas pessoas fogem das suas responsabilidades. Inclusive quem era do ente público anteriormente, porque os governos vão mudando, mas o problema persiste. O que não falta é aviso, né? E eu digo, para muitas coisas tu não precisa ser nem engenheiro para saber que não vai dar certo. Tem gente que sabe, pela questão da segurança e a insegurança, eu digo que só uma criança muito pequena ainda não sabe porque ela não foi educada para isso. Mas todos nós sabemos o que é passar por uma situação de insegurança e tu te sentir seguro. Seja em algum local que tu sai à noite, tu sabe se aquilo te oferece alguma insegurança ou não. Se a gente passa por alguma ponte ou percebe que está com alguma situação de insegurança, a gente sabe. Ela dá sinais. E a gente foi tendo esses sinais. Essa tua fala eu acho perfeita. A gente foi tendo sinais. Eu digo o seguinte, mas o sistema de proteção e prevenção contra as cheias, as enchentes da nossa capital, o que aconteceu? A comporta não funcionou, a casa de máquinas não funcionou, ninguém fez uma conta que eu, sempre que tenho a oportunidade, eu faço. 83 anos. E o que são esses 83 anos? Não vou pedir para tu fazer conta. Quem gosta de fazer conta é o engenheiro. Eu tava Ele não com tem medo. problema, mas tu vai entender. 1941, 2024. 83 anos. Foram nesses 83 anos, Glauco, que a gente deixou de fazer o que a gauchada gosta de falar, tema de casa. Nós deixamos de olhar não só para a manutenção dos nossos equipamentos de proteção e prevenção contra as cheias, que foram projetados para uma enchente pós-1941. De lá para cá, a gente ocupou o território de forma desordenada, crescemos e fomos crescendo e não fomos nos responsabilizando e olhando ao mesmo tempo para os nossos equipamentos de proteção e prevenção contra as cheias. A gente não foi observando os novos equipamentos, a gente foi contando com a nossa sorte. E o clima não está nem aí para a nossa sorte. Aquela velha história, não vai acontecer de novo. Não vai acontecer. Aliás, além dessa questão dos avisos que aconteceram,
os eventos eles foram ficando mais graves. E mais próximos. Ou seja, os avisos com sintomas cada vez mais fortes, ou seja, só não via quem não queria. E não precisa ser O engenheiro problema para é que isso. teve muita gente que não viu, ou não quis. Ou eu acho que a questão do não quis está intrínseco na questão da função. É a mesma coisa, eu estou aí presidindo o CREA fez 91 anos agora, 30 de maio, imagina, ele completou 90 anos em 30 de maio do ano passado. Nem pensar em comemorar. A gente estava preocupado aí com um projeto Reconstruir, de profissionais voluntários que vieram aí de vários estados, para a gente tentar ser um indutor, que eu acho que o CREA nesse momento não dava para achar culpados, embora, né, a gente, profissional da área, facilmente poderia dizer aonde é que estava o problema e as soluções. A gente não precisa ficar buscando soluções fora do nosso país. A gente tem excelentes profissionais no Rio Grande do Sul, no São Paulo, em tudo que é lugar, que já tiveram várias experiências. Nós temos aqui no IPH, o IPH sempre esteve ali no campus do Vale. Ele está já completando esse ano, acho que 73 anos, se não me falha a memória. É mais de 70, isso mais eu tenho de certeza. 70, e ele é um dos únicos, se não o único, Instituto de Pesquisa Hidráulica da América Latina. Então, ele sempre esteve lá, mas ele só foi percebido quando? Quando precisaram dele. Então, a gente precisa realmente dar valor ao que nós temos, a prata da casa, e o que não falta é bons profissionais para a gente fazer. Não precisa, a gente já tem exemplo que chega. E não adianta a gente buscar, às vezes, profissionais de fora, porque nós temos que pegar os profissionais daqui para buscar a experiência de fora, mas temos que começar a olhar os profissionais que nós temos aqui, né? E a questão do que aconteceu ano passado, então eu estava falando dos profissionais voluntários, tivemos vários profissionais aí de vários Aliás, estados. impressiona, tá? A campanha Reconstruir Reconstruir, 2.500 profissionais participantes, 192 ações de campo, 1.015 anotações de responsabilidade técnica, aí tem várias... E tu sabe que a gente tem uma situação nas nossas ARTs, né? As anotações de responsabilidade técnicas, a primeira vez na história do nosso sistema, que completou 91 anos, a gente conseguiu zerar essa taxa, porque ela tem uma taxa envolvida, para que todos os profissionais que pudessem colaborar com o seu conhecimento, os profissionais que moravam e moram aqui em Canoas, mesmo não participando do projeto protagonizado ali pelo CREA, o Reconstruir RS, eles podiam sim ajudar a fazer as vistorias, os laudos técnicos com as ARTs sem custo algum. Por quê? Quem perdeu a sua casa, ainda mais a gente falando aqui na Ubra, que foi aí, vai ficar para a história como o maior abrigo do Estado. Um abrigo do Estado. Aqui tinha uma população maior do que muitos municípios que existem no Brasil. E para mim isso é um motivo de orgulho, viu? Eu cada vez eu me sinto mais orgulhosa de saber que a Ubra aqui fez esse gesto aí que vai ficar para a história e para a história de quem ajudou a construir a história da universidade, né? Mas eu vejo que os profissionais que moram em Canoas, e mesmo eles tendo sido atingidos ou não, eles puderam ajudar a quantificar, a mensurar para o prefeito à época o tamanho do dano. Mas que diferença faz isso para quem foi atingido? Muita. Com a mensuração do que foi atingido de casas, escolas públicas, unidades básicas de saúde, ele pôde buscar o recurso que estava lá, seja estadual ou federal. Então, era uma peça fundamental. Então, e o que mais faltou, e que aqui eu acho que a gente precisa fazer aí um trabalho, uma outra força-tarefa, da falta que faz os profissionais nos municípios para ter tudo georreferenciado. A gente hoje tem, pela primeira vez na história, a contratação de uma geógrafa. Nessa gestão eu contratei, que os geógrafos também fazem parte do CREA. E esse pessoal que tem o olhar da agrimensura, que é de georreferenciar todas as casas, as unidades, as edificações públicas, enfim, que tem tudo mapeado, isso é um ganho imenso para a nossa equipe que vinha a campo fazer as vistorias. E a gente fez isso em vários municípios que não tinham. Putinga, Vale do Sol, Vila Mariante, que é distrito de Venâncio Aires. A gente fez esse trabalho porque não existia e a gente tinha pouco tempo. E a gente sempre tem que usar a engenharia a nosso favor e não contra nós. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para a gente fala para um
público diverso, as vistorias, porque muitos imóveis foram atingidos e era necessário, logicamente, ter avaliação, ter laudo, e aqui eu aponto 780 vistorias realizadas, 708 laudos, economia de R$ 350 mil aos cofres públicos. Por quê? Se dependêssemos da iniciativa do poder público, não teria como. Ou seria muito difícil mesmo. Esse mutirão, ele foi concebido a partir do momento que o evento se instalou? Como é que foi realizado? Foi. A gente fez uma movimentação muito rápida e a gente tinha na diversidade que a gente conhece a parte... A força, inclusive. A força das pessoas, e a gente tinha um oferecimento imenso dos colegas dizendo, eu vou. Eu nem sei o que eu vou ajudar, mas eu vou aí para ajudar. E a gente só dizia, só vem. Então, eu vou dizer que eu acompanhei uma das ações, porque nesse período, por conta de tudo que aconteceu em Esteio, eu ainda peguei dengue. Bem nesse período, não há o que não há. Bem nesse período, mas eu digo que o que eu consegui acompanhar da equipe, que eu fui a campo, né, depois que eu consegui sair, superar a dengue, que eu não desejo a ninguém, né, e eu consegui acompanhar e a gente, assim, cada um, inclusive, ia por conta da sua alimentação. Assim, a prefeitura que a gente conseguia alimentação para toda a turma, ok, mas todo mundo sabia que, inclusive, tu ia literalmente pagar para fazer o trabalho e a gente, assim, gente... Não quero reclamação. É o momento da gente se unir, é o momento da gente arregaçar as mangas e depois a gente vê o que faz. Ninguém tenha reclamado. Não, ninguém. Ninguém tenha reclamado. Foi uma turma bem bacana. Foi por uma causa. Foi assim, um motivo de orgulho e eu tenho um motivo de orgulho em dobro, porque eu acho que a gente tem que usar isso com muito cuidado. Assim, eu não quero, em momento algum, e é o pedido que eu faço para os teus colegas aí da comunicação que trabalham no conselho e para todo mundo, a exposição. A gente tem que cuidar para não parecer que a gente está tirando algum tipo de vantagem, né, numa situação como essa. Tanto... Você sabe que teve muita gente que fez isso. Né? Eu acho que uma mão que ajuda, a outra tem aquele ditado. Nunca sei como é que são os ditados, mas é isso. Uma que ajuda, a outra não se intromete. A gente entende. Mas uma coisa bem legal que eu pedi e o pessoal, que não atendeu era gaúcho. E eu pedi e disse, tira das tuas redes. A situação aqui em Canoas é uma situação que era um cenário de guerra. As ruas que nós passamos aqui, nos bairros, a gente tinha que desviar com o carro do tamanho do entulho que tinha na frente das casas. E isso é algo, assim, muito triste, assim. E eu disse para todos que vieram dos outros estados, nessa ação que a gente fez muito forte aqui em Canoas, eu disse... Peço que ninguém fotografe e ninguém filme para postar. Ninguém faça isso. Porque as pessoas, elas agora, imagina, elas estão voltando para suas casas, dependem de nós para voltar ou não para suas casas, se a casa está em condições realmente, né, habitáveis, de segurança. Quem tem que dizer isso é um profissional da engenharia ou da arquitetura, mas a gente estávamos ali e vários da arquitetura também acompanharam a ação. Mas a gente tem que cuidar. Por que eu dizia isso? Porque imagina o que uma família, geralmente, ou é uma mãe que é chefe de família, com poucas condições, que ainda está pagando tudo que ela vê na frente da casa dela como entulho. Então eu, como tive uma situação assim, muito parecida com aquela, e vivi em locais muito parecidos, e tive uma mãe que foi chefe de família, então eu sei o quanto custa aquilo, o quanto aquilo custou e ainda está pagando, ou seja, eu estou vendo o meu sofá que eu não posso mais usar, que eu paguei 2 prestações e eu tenho mais 10 para pagar. E ninguém vai perdoar. E eu disse, gente, não façam foto e não filmem para postar. E um que postou, porque eu olhei todos na rede, e um que postou era gaúcho, eu disse para ele, retira. Retira porque a gente não está aqui para divulgar porque isso dói para as pessoas. E outra, a gente não pode ficar dizendo que o nosso estado é terra arrasada. As pessoas não se dão conta disso. Uma coisa é vocês publicizarem para informar. Outra coisa é a própria população não se dar conta de que cada vez que ela posta aquela marca na parede, aquilo ali é uma ferida que não cura. Então, se eu fosse alguém assim atingido, eu já tive casa que pegou fogo, mas a água eu não tive esse problema. Eu ia apagar aquela marca porque aquilo fica lembrando para nós tudo o que aconteceu em 2024. A gente tem que não esquecer, mas a gente não tem que ficar mostrando para o Brasil
que a gente só tem aquilo agora para mostrar. A gente tem tanta coisa boa para mostrar aqui, assim como eu fui em junho de 2026, eu fui para o Conselho Federal em Brasília para justamente buscar mais apoio. Eu só pude viajar por Florianópolis. E eu não sabia que o hub da parte sul do nosso estado era Porto Alegre. Ou seja, o aeroporto mais importante, desculpem aí os catarinenses e o pessoal do Paraná. Com todo respeito. Com todo respeito, mas é assim visto, não por nós, mas é a malha, né, a aérea é essa. E a gente aqui não dava importância para isso. A gente começou a dar mais importância quando a gente perdeu. A gente começou a observar as estradas quando perdemos. A gente começou a ver o quanto uma ponte faz diferença quando a gente perdeu. Eu vou ser bem sincero, eu dei valor à água quando eu não tive água. 19 dias eu fiquei sem água potável. Então, só sentindo para a gente dar valor e, mais do que isso, pensar em como enfrentar futuros eventos que a gente tenha que ter resolução mais rápida e mais eficaz. E aí, falou da questão das estradas, reconstrução de pontes. Isso também é um outro aspecto muito importante. E vocês estiveram e estão ainda diretamente envolvidos, né? A gente está aí informando aqui para ti até onde eu posso informar. Porque às vezes nós somos até interpretados de forma diferente porque é um conselho de fiscalização profissional. A função finalística de todos os conselhos, não só das engenharias, agronomia, como é o nosso, mas também de qualquer outra profissão. Então a gente é um órgão fiscalizatório, mas a gente tem uma outra função também a cumprir. Então a gente está aí para fazer uma força-tarefa, espero retornar aqui com boas notícias para ti em primeira mão, mas a gente está aí montando uma força-tarefa justamente para olhar pontes, pontilhões, galerias que servem de passagem, porque a gente tem que evitar o que aconteceu entre dois estados, que foi muito divulgado, entre Tocantins e Maranhão, que a gente ficou sem aquele pedaço da ponte que ninguém esquece aquela imagem, que até hoje, né, o pessoal teve dificuldade aí em tirar das águas as pessoas que ficaram ali submersas pelo perigo que é, inclusive, de salvar as pessoas, né? A gente tem que evitar que aquilo aconteça, aprender com os outros estados, assim como os outros estados têm que aprender com a gente para evitar que aconteça algo parecido com o que aconteceu ano passado. As estradas, a gente já fez aí uma série de agendas com o DAER, com o DENIT, eles já têm esse mapeamento, a gente precisa só unir forças para dizer que algo precisa ser feito, né? Já está mapeado e a gente precisa ali ser mais um órgão para somar, para ajudar principalmente os municípios, né, os prefeitos para que digam, olha, aqui está o fato gerador que eu preciso desse recurso urgente, porque está aqui. É uma participação do CREA, é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público, é o DAER, é o DENIT. Então, todos esses aí numa força-tarefa para ajudar os municípios a buscarem um recurso, que eu sempre digo, não importa de onde vem o dinheiro. O que importa é que o dinheiro venha. E não falta profissional para trabalhar. O que falta, talvez, é a comunicação. A comunicação ela é essencial, mas como é difícil. Tá. Eu reconheço e falo aqui alguém que vive da comunicação. A senhora é a primeira presidente do órgão? Eu Mulher? já... Eu até a primeira entrevista, olha só, a primeira entrevista que eu dei e fiz questão de dar sobre isso foi aqui para a Ubra. É mesmo? Eu até nem falo mais sobre isso, porque eu sempre me perguntavam, mas por que tu acha que tu é a primeira mulher? Por que não teve nenhuma mulher antes? Aí eu sempre respondia a mesma coisa e respondo até hoje. Porque o CREA não estava maduro. Não estava maduro Boa resposta. O suficiente para ter uma mulher. Eu acho que a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo uns com os outros, mas é muito difícil. O que me trouxe até aqui foi, por óbvio, né, a confiança dos meus colegas, e eu renovei essa confiança, então o mais difícil não foi ter sido eleita, foi ser reeleita. E quando eu fui eleita, eu tinha 5 candidatos comigo, inclusive um ex-presidente, que já tinha sido presidente concorrendo. E éramos as primeiras 2 mulheres, eu concorri também com uma outra colega. E a minha reeleição foi só com um candidato. Então foi ainda mais difícil. E sabe o que ainda mudou? Eu digo que a régua, ela sempre sobe quando é na minha vez. E todo mundo vai entender por quê. Tá difícil? Alguém olha e diz, vamos fazer mais... Pode piorar. Sempre, eu não digo piorar, eu não gosto da palavra, eu digo que o desafio aumenta. Sim. Eu não digo a palavra correto. que eu vou dizer agora para ti, problema. Eu digo que eu tenho desafio. Porque senão eu tenho brota cada vez mais desafio.
Mas o desafio só subiu, porque a eleição, que eu fui eleita a primeira vez, foi em 2020, em plena pandemia. E à época era obrigatório o nosso voto presencial, mas não é obrigado a votar. Nós somos um sistema profissional que ninguém é obrigado a votar, mas era obrigado a votar presencialmente. Então tinha que ir nos locais de votação, em pleno outubro, em plena pandemia, votar presencialmente. Eu tive colegas assim de uma idade já, a melhor idade, que me ligavam e diziam: minha filha, não vou votar em ti não, senão minha mulher me mata. Porque eu não saio de casa, como é que eu vou sair para votar? Não, eu prefiro o senhor vivo. Eu digo, tomara que eu não perca por um voto. Mas assim, passou, foi 2020, né? E aí, quando veio a reeleição, lembra que eu te disse que a régua sobe, né? Adivinha? Pela primeira vez na história, a gente ia ter um sistema de votação pela internet. A minha eleição foi de um jeito e a minha reeleição, a regra mudou completamente. Então foi uma coisa assim que, enfim, tá aí, deu certo e é um desafio atrás do outro. Deu muito certo e vai dar. Sabe por quê? Porque o desafio ele é dado para quem tem capacidade de superar. Não existe um desafio para a pessoa que não quer o desafio. Essa é a verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela conversa, pelo bate-papo. Estamos sempre abertos. O prazer foi todo meu. A engenheira ambiental, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, primeira mulher reeleita, inclusive do CREA, Nancy Falter. Muito obrigado mais uma vez e bom trabalho. Tu não me fez uma pergunta que tu não vai acreditar que eu ainda me lembro do meu número de matrícula aqui na universidade. Não. Lembro, pode conferir. 94 110 10 64 4. É algo que fica, porque as coisas boas ficam na memória. Eu tenho certeza que essa é mais uma coisa boa. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez. À disposição. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. O Multi Entrevistas faz um rápido intervalo e já voltamos. O Multi Entrevistas está de volta e agora vamos falar de cooperativismo. Você sabia que hoje, 3 de julho, é o Dia Internacional das Cooperativas? Sim, e aqui no Rio Grande do Sul, o cooperativismo representa cerca de 14% do nosso produto interno bruto. E quem está dizendo isso? Não sou eu. São dados do estudo feito pelo sistema OCERGS, que representa mais de 370 cooperativas gaúchas. Para falar sobre estes e outros números do cooperativismo, eu recebo o presidente do sistema OCERGS, Darcy Hartmann. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui no Multi Entrevistas. Tivemos números, mais uma vez, impressionantes. A que se deve isso, na sua opinião? Obrigado. Realmente nós tivemos um ano com números muito robustos, apesar desse ano passado que tivemos todas essas dificuldades. Pois é, chama atenção, um ano de enchente, de tragédia. Nós tivemos enchente, nós tivemos o rescaldo da enchente, o agro, que é o faturamento maior, teve seca, né? Então nós tivemos todas as questões climáticas que pudessem atrapalhar e mesmo assim os números do cooperativismo foram muito grandes, nós crescemos 8,41%, né, em relação ao ano anterior. Todos os setores tiveram crescimento, alguns menos, né? O agropecuário cresceu um pouco menos, mas cresceu ainda 2,41% em relação ao ano anterior, onde, se nós olharmos, nós tivemos praticamente toda a metade sul do Rio Grande do Sul que não conseguiu colher sua soja. E a soja é o carro-chefe da atividade agropecuária, né? Então, a soja que foi colhida foi soja chuvada, foi soja fora de padrão, e mesmo assim nós conseguimos crescer e o agropecuário faturou 49,9 bilhões de reais, né?
com uma margem líquida de 1 bilhão e 250. Nós chamamos de margem aquilo que é sobra, né? Chamamos de sobra aquilo que é margem para as empresas privadas, né? Então, o lucro da empresa privada, para nós, é sobra nas cooperativas. E tivemos esses resultados que realmente mostraram a importância do cooperativismo. Nós poderíamos dizer assim que o cooperativismo ele tem 3 pilares que para nós são fundamentais. Um é gestão profissional. Nós competimos com as melhores empresas internacionais, no agro, na saúde, no crédito, na energia, em todos os ramos nós competimos com as melhores empresas. A segunda questão é o pertencimento, é o DNA do cooperativismo. Essa visão do pertencimento. O cooperativismo é do associado. É o associado que decide na Assembleia o que faz com o resultado, com as sobras, é o associado que decide o investimento e, em última análise, tudo é feito para beneficiar o associado. Porque o modelo cooperativista ele tem essa visão global de cooperação, nós todos pequenos cooperamos, ou todos nós cooperamos, para depois competir no mercado competitivo e a sobra desta competição cooperativa é transferida para o seu associado e para o resultado da comunidade. E aí eu te diria assim que o terceiro pilar é o pilar da comunidade, porque tudo que a cooperativa gera de sobras é investido na comunidade. Então a comunidade ela abraça o cooperativismo e o cooperativismo sendo abraçado, tendo toda esta sinergia positiva, ele tem condições de gerar melhores resultados, gerar melhores números e os dados estão aí, nós estamos crescendo cada ano, crescemos praticamente o dobro que cresceu o Estado no ano passado. Bom, o senhor falou agora das comunidades e eu logo lembrei da minha cidade lá no interior, né? Jaguari, uma pequena cidade na região central do estado lá, que tem a sua cooperativa e por isso eu levo como parâmetro para ele perguntar o seguinte. Uma cidade pequena, como é a minha, as pessoas entregam produção, tem lá o supermercado da cooperativa, que é mais uma fonte de renda e mais, digamos, um braço da cooperativa. Mas a gente fala muito mais do que produção agrícola, né? O senhor mencionou agora, a gente tem cooperativa para vários ramos, é isso? Exatamente. Mesmo uma cooperativa agropecuária, ela tem a loja de ferragem, ela tem o seu supermercado, ela tem a venda de insumos, ela tem a comercialização, mas junto com isso tem a cooperativa de crédito, que tem todos os serviços financeiros da cooperativa de crédito, que ela atende a área rural, mas também atende o empresário urbano, né? Ele atende o pequeno microempreendedor, o empreendedor urbano. Tem a cooperativa de saúde. Hoje nós temos 56% de todos os convênios de saúde são de Unimed. Né? Mais que a metade de todos os convênios de saúde são de cooperativa de saúde. Nós temos as cooperativas de energia, né, que são as cooperativas de infraestrutura, que levaram para mais do que 550 mil famílias energia elétrica para o interior. Agora, essas cooperativas estão trabalhando na questão da internet no campo, né? Internet com fibra ótica, que é um grande desafio, né? E precisa, muitas vezes, até de apoio do Estado para nós podermos fazer isso, né? E é importante também mostrar o quanto essa cooperação é importante, porque quando ano passado deu esses efeitos climáticos, as temporais, as enchentes e levou redes embora e tudo mais, o sistema cooperativo ele tem um processo de cooperação entre as cooperativas. Se tem regiões do Estado onde o cooperativismo sofre consequências na área da energia, todas as outras cooperativas vão lá socorrer. E aí eles conseguem potencializar, em vez de fazer um trabalho que demoraria uma semana, eles conseguem fazer um trabalho de recuperação que dura 2 dias. Por isso que tem uma questão que sempre digo o seguinte, alguém já ouviu uma reclamação de falta de energia em cooperativas? Pois é. De energia? Não, é porque o cooperativismo consegue solucionar dentro dele, entre a intercooperação interna, esse processo todo de falta de energia. Mas aí vem uma pergunta também, que eu não posso deixar de lhe fazer. Quando a cooperativa dá errado é uma forma muito simplista de falar, eu sei disso, mas assim, para quem não domina o assunto, eu lhe pergunto nesses termos. Quando há problema de gestão, é justamente porque a gestão foi mal feita, a ajuda não foi suficiente, já que as outras empresas também, as outras cooperativas podem ajudar. Por que uma cooperativa pode dar errado? Aí nós temos que olhar uma questão seguinte, a cooperativa ela é diferente do que qualquer empresa, porque as empresas também dão errado,
né? Mas não tem a repercussão que tem o cooperativismo. Então, eu sempre digo o seguinte, quando uma cooperativa não dá certo, todo o cooperativismo sangra, né? Nós, eu agora estou 3 anos no Alcergues e nós tivemos 2 problemas de 2 cooperativas, que foi, dá para citar, a Languiru e a Piá, que hoje já estão se recuperando de 372. A Languiru, inclusive, é o que veio à minha mente. Eu não lhe perguntei especificamente, porque eu não sei qual é a situação agora. Né? Só que nós temos problemas, assim, ó. Existem vários fatores que dá errado. Que nem, como se diz, quando um avião cai, não é um fator que faz um avião cair. São vários fatores. A questão da gestão, a questão do mercado, a questão da escala. Daqui a pouco, a cooperativa, se ela é industrial, não tem mais a escala. O Rio Grande do Sul, por exemplo, a cooperativa de Languiru, quais foram os grandes desafios? O preço do milho. O Rio Grande do Sul não produz milho suficiente para o Rio Grande do Sul, né? A escala da cooperativa, daqui a pouco a exposição financeira, né? E tem uma série de questões que precisa... A questão do crédito. Por exemplo, nós temos outra coisa, Glauco, nós temos que olhar agora, por exemplo, que é um fator que nós estamos bastante preocupados. Nós estamos com 5 anos de seca no agro, né? 5 anos, enchente, seca, com fatores climáticos adversos. Nós temos aí, principalmente metade sul e na região noroeste, 30% dos produtores que estão inadimplentes, ou com banco, ou com cooperativa, ou com vários setores. Então, as cooperativas que estão atuando nessa região, elas também estão expostas a esses fatores, porque as entidades financeiras, elas se protegem, a cooperativa faz muito escambo, ou troca-troca, ela oferece insumos para repassar para o produtor, que o produtor entrega a produção. Não tendo produção, por consequência, não volta a atividade. Então, o que a gente tem trabalhado muito agora nas cooperativas é essa visão de que nós temos que cuidar da carteira de crédito. Nós temos que atender o bom produtor, nós temos que atender o produtor que pode voltar ao recurso, e não é função da cooperativa atender o produtor que tem problemas sociais e econômicos. Isso é função do governo. Isso são políticas públicas, são políticas de governo. A cooperativa vai atender até a sua capacidade financeira de fazer esse alcance para que ela possa fazer a sua atividade econômica para atender todos os produtores que estão em condições financeiras estáveis, em condições financeiras boas, e aquelas também que estão em condições financeiras mais complicadas. Então, esse é um desafio. E as cooperativas que não tiveram uma gestão desta carteira de crédito mais austera, que agora estão um pouquinho mais expostas, estão com dificuldades agora, mas também estamos trabalhando no ano passado, nós conseguimos 1,280 bilhão de recursos para financiar as cooperativas, para elas pudessem alongar os recursos para o produtor, e agora nós já temos 360 milhões novamente com esse plano agrícola agora, para financiar principalmente as cooperativas dessas regiões mais expostas, para que elas possam se capitalizar e continuar tocando na atividade econômica razoável. Sempre salientando, não é função da cooperativa salvar produtor que não consegue retornar o recurso. Nem conseguiria, né? Não conseguiria. Não teria como. Né? É a teoria do afogado. Tu vai tentar te segurar, vão morrer os dois. É impressão minha ou a quantidade de cooperativas de crédito, elas aumentaram? Não, a cooperativa de crédito está num processo, basicamente ela teve um processo de consolidação nos últimos 10 anos, agora nós temos o cooperativismo de crédito do Sicredi está consolidado. O que tem acontecido agora, é a entrada das outras cooperativas, que é o Cicobi e a Cressol, principalmente do estado de Santa Catarina, do Paraná, que estão abrindo agências e estão entrando no Rio Grande do Sul. Ah, pode ser isso aí, realmente. E não está abrindo mais cooperativas, não estão criando mais cooperativas, porque tem hoje, tem o Sicredi, tem o Cicobi, tem a Cressol e tem a Unicred, são 4 ramos de cooperativas. A Unicred e a Sicredi são do Rio Grande do Sul. As outras não são do Rio Grande do Sul e estão entrando mais para a área da nossas e abrindo agências em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Um pouco do histórico, como é que surgiu a questão de cooperativas? É de fora do país? É uma ideia que veio de longe, que foi incorporada aos poucos aqui? Qual é o histórico que o senhor pode nos contar? O cooperativismo ele surgiu em Rochdale, na Inglaterra, né? Um grupo de tecelões que começaram a se organizar na grande crise, né?
e começaram a se organizar para conseguir fazer o processo de produção e poder comercializar em conjunto. O cooperativismo do Rio Grande do Sul surgiu em Nova Petrópolis, com o padre Theodor Amstad, né, que fundou as Caixas União Populares. Eu, que não sou tão novo, o meu dinheirinho da primeira Eucaristia eu botei nas Caixas União Populares mesmo, né? Ainda, né? Então, são modelos econômicos que a maioria depois desapareceram pelo surgimento dos bancos oficiais, mas algumas permaneceram e permaneceu a filosofia, que depois tudo isso se tornaram cooperativas de crédito, e hoje nós temos essa pujança do cooperativismo de crédito, e depois isso veio as cooperativas, por exemplo, as cooperativas agropecuárias, elas vieram pela necessidade de armazenar trigo. Por isso que todas eram cooperativas tritícolas. Cooperativa tritícola de Nometoc, cooperativa tritícola de Tapera, cooperativa tritícola de Espumoso. Por quê? Porque o produtor não tinha armazém, produzia trigo, não tinha armazém para armazenar o trigo. Não tinha capacidade oficial de armazenagem, então o produtor se unia para construir essas cooperativas, construir os armazéns para botar o seu produto para poder depois vender em conjunto. E o sistema OCERGS em si surgiu a partir da demanda de disciplinar, organizar tudo isso? O sistema OCERGS agora tem 50 e poucos anos, ele surgiu fundamentalmente para coordenar a representação política do sistema cooperativo. Né? Nós somos, acima de tudo, a representação política dessas 372 cooperativas, desses 7 ramos do cooperativismo, né? E nós temos, além da representação, o sistema tem um sindicato, que faz toda a negociação salarial patronal, né? Nós também temos o SCOP, que é o nosso sistema, o CESCOP, que é o nosso sistema S, que nós fizemos todos os cursos de formação, capacitação e profissionalização dos nossos gestores e também de consultoria para as cooperativas, né? E também temos a Escola do Cooperativismo, que é a nossa faculdade, que nós trabalhamos, além da formação da faculdade com currículo normal, nós também trabalhamos em formação de conselhos fiscais, conselhos de administração, para preparar e profissionalizar todos esses grupos de pessoas para que eles possam gerar o melhor resultado. E é importante que, lógico, seja colocado que faz agora 2 semanas, nós tiramos nota 5 com nível excelência na nossa escola, na nossa faculdade. Pois então, a questão da escola do cooperativismo era a próxima pergunta que eu tinha para o senhor. Porque não é aquela coisa assim, vamos nos reunir, vamos seguir os exemplos do fulano, da empresa ciclana, da cooperativa. Não. Isso já é um processo. Hoje é um processo muito bem estruturado e tem até uma escola. Mas por quê? Para passar os princípios básicos, para aprimorar, e aí vem questão de treinamento. Qual foi o principal objetivo? Não, na escola surgiu em 2011, fundamentalmente para preparar dirigentes de cooperativas em formação na atividade curricular normal. Que são profissionais da coisa. Esse modelo está mudando, né? Hoje os cursos são mais curtos, são mais intensos. Hoje a Escola do Cooperativismo, ela trabalha, além da formação normal, da faculdade dela, ela trabalha muito forte na formação específica de cursos de gestão profissional, de conselho de administração, porque nós temos um sistema que chama diagnóstico da cooperativa, onde nós vamos com uma metodologia do Comitê Brasileiro de Qualidade, onde nós fizemos um diagnóstico na cooperativa e nós levantamos quais são as deficiências da cooperativa, né? Então, se a cooperativa tem deficiência do fluxo de caixa, ou da área comercial, ou da área diretiva, a escola vai lá e faz cursos de formação específica para melhorar esses setores menos eficientes dentro da cooperativa, né? E hoje a escola, nós somos a única escola no Brasil, sim, né? Sim. Hoje a escola presta serviço para para Bahia, para Minas Gerais, para Alagoas, para Sergipe. Ela presta serviço para umas 10, 15 estados do Brasil com cursos de formação presenciais, híbridos ou online, né? Que coisa sensacional. E aí, partindo desse princípio, o Rio Grande do Sul tem esses números tão positivos, esse envolvimento com as cooperativas, por ser uma questão cultural também ou não? Das famílias que lá atrás já se reuniam ou não tem uma explicação? Eu te diria que sim.
Porque quando o Theodor Amstad criou o cooperativismo, foi no sentido de que os imigrantes, naquela época os alemães, podiam se organizar e ter um lugar onde pudessem deixar o excesso do dinheiro e pudessem comprar os seus produtos que eles precisariam. O cooperativismo ele se desenvolveu na metade norte no Rio Grande do Sul, principalmente seguindo atrás dos imigrantes alemães e italianos, né? Muitos alemães e depois os polacos, enfim, as outras imigrações. E ele surgiu da necessidade, porque a maioria dessas pessoas conseguiram um lote dos loteadores ou do governo, loteadores privados, um lote de 25 hectares, 30 hectares, e eles precisavam explorar isso. E tinha uma absoluta visão que sozinhos eles não conseguiriam se sobreviver. E eles precisavam se unir em associações, em organizações, e aí surgiram os sindicatos, surgiram as cooperativas, para que, através dessas organizações econômicas, eles pudessem buscar essa sobrevivência. O cooperativismo de crédito surgiu depois dentro das cooperativas de produção. Evidentemente que o cooperativismo de crédito originário é mais antigo, desde Nova Petrópolis, e as outras cooperativas também surgiram depois disso, né? As cooperativas depois migraram para a região sul, e hoje o cooperativismo ele subiu para Santa Catarina, junto com os imigrantes gaúchos. Muito forte, por sinal. Exatamente, migrou para o Paraná, junto com os imigrantes do Rio Grande do Sul, e tudo isso foi levando as pessoas, avançando com essas pessoas, que o cooperativismo foi atrás. E hoje a gente já vê que no Mato Grosso do Norte, estão surgindo muitas cooperativas de 15, 20, 30 produtores do Rio Grande do Sul, que para nós seriam grandes de 5, 6 mil hectares, 3 a 6 mil hectares, mas que lá são pequenos e eles têm que comprar e vender em conjunto para poder competir com essas grandes empresas que plantam 400, 500 mil hectares. Bom, o senhor há de concordar que é um momento bem complicado, né? Não é o primeiro, certamente, mas falando especificamente agora, 2025. Politicamente, que já há uma polarização que a gente conhece muito bem, a questão econômica, a questão das consequências do clima, de tudo que a gente enfrenta. Qual seria o maior desafio que o senhor apontaria hoje? Eu diria ainda que o grande desafio do cooperativismo é o desconhecimento. Por parte de uma população, de uma forma geral? Eu acho que assim, aí nós temos que olhar a nossa comunicação, nós temos que avançar a nossa comunicação. Eu acho que se nós olharmos, nós hoje temos 4.200.000 pessoas associadas em cooperativas no Rio Grande do Sul, né? Claro que grande parte disso é no cooperativismo de crédito, mas nós temos que avançar na questão da formação, do conhecimento e na visão do pertencimento. O cooperativismo ele tem a filosofia de você trabalhar um grande processo de cooperação para poder ter competitividade e ganhar resultado, que esse resultado possa ser competitivo para todo o associado individualmente. Quer dizer, eu junto várias pessoas, consigo construir um volume, este volume eu faço as comercializações, os meus negócios financeiros, enfim, qualquer atividade econômica, e o resultado depois é distribuído diretamente proporcional ao volume de produção ou do trabalho que eu estou tendo isso. Então, eu entendo que o cooperativismo hoje é um dos modelos mais inclusivos e socialmente justos que existe. Eu também sei que hoje a polarização está muito complicada, né? Eu diria assim, eu sempre gosto de dizer que acho que nós teríamos que ser um pouquinho menos de direita ou um pouquinho menos de esquerda e olhar um pouquinho mais cooperação. E o Estado, quando teve essa grande enchente, se viu que sozinho ninguém sai, só se sai com cooperação, e nós precisamos ampliar esse termo de cooperação, não só cooperação olhando o sistema específico do cooperativismo, mas olhar a cooperação entre ente público, ente privado, a sociedade, todo mundo cooperar para o desenvolvimento do Estado. Desculpe lhe interromper, mas acho que até os entes públicos entre eles. Exatamente. Porque assim, tem 3 âmbitos que às vezes não se conversam. E não o municipal com o estadual com a União, enfim. Mas é por aí. Eu acho que está muito exacerbado a questão política partidária. Eu acho que nós temos que ter políticas mais de Estado e muito menos políticas de governo. Porque eu não sei, eu faço uma relação, em muitos casos, do cooperativismo com família, né? Uma relação familiar também, onde um pode estar em desacordo, o outro pode estar em acordo. Existem conselhos, existem definições que muitas vezes levam em conta a opinião da maioria,
na maioria das vezes, mas é preciso conviver com as diferenças. Exatamente. No cooperativismo é impossível acontecer algo se as pessoas não tiverem tolerância Com as diferenças. com as diferenças. É fundamental. A capacidade de diálogo, a capacidade de buscar objetivos comuns e, através deles, ter seus resultados econômicos, é do DNA do cooperativismo. E, às vezes, me parece que isso falta nas entidades Isso públicas. é o avião, né? Agora eu estou fazendo... É o avião, né? É o avião. Porque, assim, está todo mundo nesse mesmo avião, né? É. Porque acontece da política ser o seguinte, né? Bom, não é o meu partido, eu quero mais é que dê errado. É. Só que qual cooperativado vai torcer para que o negócio não dê certo? Porque não vai ser ruim para Não tem ele como. também. Vai ser ruim para ele também. Não tem como. E nesse momento, na sua opinião, o governo mais atrapalha ou ajuda? E aí eu não vou especificar, mas assim, o poder público de uma forma geral. Eu te diria assim que hoje nós temos uns desafios. Eu colocaria mais na ótica dos desafios. Nós temos o desafio da reforma tributária, onde o ato cooperativo, que é do DNA do cooperativismo, foi privilegiado, permaneceu na reforma tributária. Nós temos os desafios agora, por exemplo, da implementação da reforma tributária, a normatização toda. Nós temos que preservar o ato cooperativo. Nós temos muitas vezes desafio que as grandes empresas elas não querem que o cooperativismo cresça, né, porque elas entendem que isso pode buscar, o cooperativismo possa apropriar share de mercado dessas grandes empresas, mas nós temos que sempre colocar o seguinte, que a cooperativa e o associado é a mesma coisa. Quando eu colho minha produção e levo para a minha cooperativa, eu estou levando para o meu armazém, porque eu faço parte desse negócio. Ou quando eu pego um dinheiro e deposito no meu banco, na minha cooperativa de crédito, eu estou depositando no meu lugar. Então, não pode ter tributação neste modelo, né? A tributação depois, ela é igual para todo mundo. Aí, muitas vezes, existe aquelas fake news que dizem que o sistema cooperativo tem menor tributação. O sistema cooperativo, desde o segundo estágio, ela tem a mesma tributação do que qualquer outra empresa. O que ela não pode ser tributada, dela entregar para ela. E aí nós podemos até dar dados, quando o cerealista diz assim, mas nós também queremos ter o mesmo privilégio das cooperativas. Eu sempre digo assim, não tem problema, só que chega o fim do ano, chama todos os clientes teus e distribui o teu resultado para teus clientes. Exatamente. Você não precisa pagar tributação, porque aí você é uma cooperativa. Agora, a partir do momento que você quiser só apropriar esse dinheiro para você, você não é cooperativa, e aí você tem que pagar tributo. É que tem gente que só quer o bem para si. É verdade. Não quer o bem para os outros, né? Números muito bons. O senhor espera, para terminar, que possam ser melhores ainda? A tendência é essa, na sua opinião, daqui a pouco, no próximo exercício? Agora, nós 25, nós vamos já entrar com essa safra com bastante prejuízo, né? A safra da soja, quer dizer, a soja que tem um impacto grande de faturamento. Mas tem uns dados assim, nós já temos dados, como a Alcergs, ela pega os resultados, os balanços de cada cooperativa, cada fim do mês, todas as cooperativas mandam balanço para nós fazer um acompanhamento e nós fizemos uma gestão dizendo e até aconselhando cooperativas que estão indo para a dificuldade, a gente busca a orientação para que ela não aconteça. Os primeiros 4 meses de 25 até são bastante positivos, né? No faturamento, nem tanto no resultado, mas o primeiro semestre não é o primeiro semestre que dá mais resultado, sempre é o segundo semestre. Então, temos uma expectativa que no faturamento nós possamos igualar ou superar, sempre dentro desse projeto que nós temos um grande planejamento, que até 2030 nós queremos chegar a 150 bilhões de reais de faturamento bruto, sempre com margem líquida de 5%, que a margem líquida de 5% é a margem que a gente pode distribuir dividendos para o associado e fazer reinvestimento em toda a atividade. A expectativa é positiva, estamos bastante otimistas e o cooperativismo é otimismo por sua essência. Sem dúvida. Não é um otimismo ingênuo, mas, acima de tudo, é um otimismo calcado na sua capacidade de se reinventar e fazer um trabalho espetacular dentro da comunidade e gerar resultado. É por isso que tem até um símbolo das mãos, né? Uma mão segura a outra e onde um der certo, o outro muito provavelmente vai também ter benefício. Quero agradecer ao presidente do Sistema Alcergs, Darcy Hartmann. Muito obrigado pela sua presença aqui no Multi Entrevistas. Eu que agradeço, uma satisfação, e estamos ali trabalhando com muito entusiasmo.
E acreditamos que logo, logo, eu até acho que antes de 2030 vamos chegar aos 150 bilhões e vamos comemorar. E Tomara. quando nós chegar aos 150, a meta vai para 200, 200 sim, alguma não coisa. para nunca, né? Não para A ambição, ela não tem fim. Não tem fim. Muito obrigado mais uma vez e bom trabalho. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. O Multi Entrevistas fica por aqui. Uma boa noite a todos. Tchau.